Hoje iremos contar uma das histórias mais sinistras e marcantes que aconteceu no ano de 1838, no sertão de Pernambuco. Apesar de ter se passado mais de 300 anos, esse caso é contado até hoje e mostra como o fanatismo religioso pode tirar a razão e destruir ainda mais um povo sofrido, que muitas das vezes só estão em busca de esperança. Esse caso aconteceu em São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco, que tem como principal atrativo a Pedra do Reino, uma formação rochosa de granito no formato de duas torres, sendo que uma possui cerca de 30 e a outra 33 metros de altura. Foi nessas rochas que um homem convenceu centenas de pessoas castigadas pela seca e pela fome a fazer rituais que supostamente iriam trazer um rei de Portugal de volta à vida, e após sua ressurreição, ele iria trazer felicidade e libertar o seu povo do sofrimento. O problema é que esses rituais iam ficando cada vez mais perigosos e radicais, até chegar ao ponto do suposto profeta dizer a seus fiéis que o rei só ressuscitaria quando eles fossem capazes de sacrificar tudo pela sua fé e que as pedras deveriam ser cobertas com sangue. Pessoal, e como já é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir. Estamos com a meta de bater 50 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? É isso e bora para o vídeo. Para começarmos essa história, devemos voltar mais ainda no tempo, em 1568 em Portugal, quando Dom Sebastião é declarado rei aos 14 anos. Apesar de ser um rei muito amado pelo seu povo, o espírito aventureiro, explosivo, religioso e propenso a se envolver em guerras o faz cometer inúmeros atos questionáveis. O maior deles é quando ele perde sua vida, lutando contra os mouros, na Batalha de Alcácer Quibir, na África. A desastrosa operação causou não só a morte do rei, mas a desgraça do próprio povo, que caiu na miséria. Enfraquecido, o reino foi ocupado pelas tropas de Felipe II, rei da Espanha. O corpo do rei Dom Sebastião não foi identificado em meio aos mortos, o que levou seus súditos a formularem histórias e mitos. Inconformado, o povo português transformou a morte de Dom Sebastião num acontecimento religioso. Um dia, ele voltaria para libertar e trazer de volta a felicidade ao seu povo. Essa história foi alimentada pelo povo português, que acreditava fielmente na volta do rei. Por isso, durante anos, ela foi passada de geração por geração, havendo comunidades que acreditavam na volta do rei Dom Sebastião. Os adeptos a este movimento esperavam a ressurreição do santo, sob a crença de que os males seriam convertidos em alegrias. O mal se tornaria em bom, o velho se tornaria em jovem, e assim por diante. Nesse período, o Brasil ainda era colônia de Portugal, por isso, a cultura de Portugal tinha influência direta sobre o território brasileiro. Então a crença sebastianista logo chegou ao país. Em Pernambuco, essa crença ressurge de forma deturpada e violenta, 3 séculos depois. Em nome de Dom Sebastião, autoproclamados profetas formaram comunidades que aguardavam a sua ressurreição. A crença na ressurreição de Dom Sebastião foi o marco inicial para 2 grandes movimentos messiânicos registrados em Pernambuco, sendo que esse movimento existiu na primeira metade do século XIX, em 2 lugares, na Serra do Rodeador, em Bonito, e na Serra Formosa, em São José do Belmonte. Ambos terminaram muito mal. O caso mais conhecido foi na Pedra do Reino, em São José do Belmonte. Os fanáticos sebastianistas da Serra Formosa fundaram uma espécie de reino, que os davam direito a uma coroa feita de cipós. Eles também manipulavam uma bebida à base de ópio e jurema. O primeiro rei foi João Antônio. Ele dizia que o rei Sebastião havia aparecido para mostrar-lhe um tesouro. João Antônio portava um folheto de cordel e 2 pedras preciosas, dizendo tê-las encontrado na Lagoa Encantada, situada na área da Pedra Bonita. O folheto funcionava como a Bíblia sebastianita e as pedras eram usadas para atrair a atenção da população. O povo, devastado pelas secas e pela fome, começaram a ver aquelas histórias como uma esperança de dias melhores. Por isso, vários moradores começaram a aderir à crença e visitar o Complexo Rochoso, onde Dom Sebastião dormia, segundo as pregações de João Antônio. Com a popularidade crescendo, o profeta foi coroado rei de Pedra Bonita, cargo provisório, enquanto Dom Sebastião não despertava. Através disso, João consegue casar-se com Maria, moça que lhe foi negada por seus pais anteriormente, por ela ser uma jovem rica e de família, e ele um rapaz muito pobre. Porém, com a popularidade crescendo e sendo coroado rei de Pedra Bonita, João convence a família da jovem a casar-se com ela, assim conseguindo angariar dinheiro e demais riquezas, prometendo que estas seriam pagas após a vinda de Dom Sebastião.
Nas ruas, as pregações eram auxiliado por todos os membros de sua família e outros adeptos, que percorriam as áreas circunvizinhas da região. Instalava-se assim o primeiro reino da Pedra Bonita, reinado este que foi marcado por pregações fanáticas e radicais. A agitação atraiu os olhares das autoridades. O movimento provocava o esvaziamento da mão de obra rural e disseminava uma seita pagã. O padre Francisco José Correia, respeitado na região, foi acionado. O embusteiro João Antônio então se apresentou ao sacerdote. Como ele já tinha conseguido o que queria, casar-se com a moça rica e herdar suas riquezas, o mesmo se arrependeu de sua conduta e devolveu-lhe as pedras falsas e jurou que não iria mais pregar o sebastianismo. O que deveria ser o fim do sebastianismo sertanejo gerou uma crença ainda mais fanática e perigosa. João Antônio assumiu a farsa e saiu da cidade, mas antes passou a coroa para o cunhado, João Ferreira. O segundo rei de Pedra Bonita também dizia ter visões de Dom Sebastião e intensificou a divulgação da profecia. Carismático, ganhou muito mais popularidade e conseguiu aumentar o número de seguidores para 300. Eles o chamavam de Sua Santidade é o Rei e beijavam-lhe os pés. Decidiu estabelecer sua corte ali mesmo, junto às duas grandes rochas de Pedra Bonita. E nesse momento é que as coisas começam a degringolar. Ferreira decidiu estabelecer sua casa em um dos blocos de rocha. Nela eram promovidos festejos e bebeiragens entre seus associados, que se entorpeciam com manacá e jurema, ervas com propriedades alucinógenas, para conseguir entrar no reino de Dom Sebastião. A comunidade mantinha alguns hábitos e normas peculiares. Os homens podiam casar-se com várias mulheres. A higiene pessoal não era permitida, nem a lavagem de roupa, e o trabalho não era necessário. Também comiam pouco, bebiam em abundância, rezavam e dançavam, esperando o grande acontecimento, a vinda de Dom Sebastião. João Ferreira fez as pessoas crerem que Dom Sebastião estaria encantado na pedra e só retornaria realizando todas as promessas feitas àquele povo quando o lugar fosse lavado com sangue. E no dia 14 de maio de 1838, após embriagar a muitos os membros da comunidade, o rei comunica a todos que Dom Sebastião estava em profundo desgosto para com eles, pois eram homens incrédulos, fracos e falsos, e não tinham coragem de regar o campo encantado e nem lavar as duas torres da catedral do reino com sangue necessário para quebrar o encantamento e dar a todos uma oportunidade de uma vida melhor. E durante 3 dias, os fiéis, embalados por gritos e danças hipnóticas, músicas e bebidas alcoólicas, fizeram atos brutais. São muitos os relatos de mortes voluntárias, com pessoas se jogando do alto da pedra, e infelizmente involuntária, incluindo crianças. Ao todo, 53 pessoas foram sacrificadas nos 3 dias, incluindo a mulher do rei, a rainha Isabel. A loucura assassina de Sua Santidade é o Rei fez surgir um terceiro personagem, Pedro Antônio Vieira dos Santos, irmão do primeiro rei, João Antônio. Resolveu frear o ritual, tomou a palavra e fez um discurso carismático, anunciando que também tinha uma mensagem de Dom Sebastião para divulgar. Ele anunciou que Dom Sebastião lhe apareceu em uma visão, cobrando sangue do segundo rei para o desencantamento ser concluído. Os fiéis apoiaram imediatamente a sugestão e começaram a gritar: "Viva é o Rei Dom Sebastião! Viva nosso irmão Pedro Antônio!" Deposto do seu título e na condição de um simples súdito, João Ferreira, o malucado Messias, foi arrastado ao sacrifício. Conta-se que João Ferreira teria morrido com requintes de crueldade. Ao vencedor Pedro Antônio foi passada a coroa. Era ele agora o terceiro regente de Pedra Bonita. Sua primeira medida foi decretar a suspensão imediata dos assassinatos. Mas tamanho horror não poderia escapar das autoridades. Enquanto no alto do morro, a transição entre os dois reinados acontecia, as denúncias dos sacrifícios humanos chegavam ao conhecimento do Major Manuel Pereira, autoridade militar de São José do Belmonte. O major partiu no dia seguinte, rumo à Pedra Bonita. Liderava um grupo formado por 2 de seus irmãos, Cipriano e Alexandre, e 26 soldados. Após um dia de caminhada e ainda distante do local da seita, a caravana fez uma pausa embaixo de alguns umbuzeiros. A poucos metros do abrigo, no entanto, encontrou-se de frente com o novo rei dos sebastianistas, Pedro Antônio, acompanhado de um séquito número de pessoas armadas com porretes e facões. O rei e sua corte haviam deixado Pedra Bonita, fugindo do cheiro dos cadáveres insepultos.
O encontro pegou os dois grupos de surpresa. Os militares, em campo aberto, pareciam em desvantagem diante dos sebastianistas, mas estes estavam exaustos. Na batalha que seguiu, o major ganhou a guerra, mas pagou caro pela vitória. O rei, Pedro Antônio, e 16 seguidores foram mortos, e do lado dos militares, 5 vítimas fatais, inclusive os 2 irmãos do major. E ali debaixo dos umbuzeiros, terminava, em 17 de maio de 1840, o sangrento reinado dos sebastianistas, sem que Dom Sebastião acordasse para socorrê-los. 2 meses depois, o padre Francisco Correia foi até o local da Pedra Bonita, recolheu tudo que estava por lá, realizou uma missa e sepultou todos. Para tentar evitar que outras pessoas voltassem até a Pedra Bonita para tentar desencantar o rei Dom Sebastião, o padre Antônio de Maria Biapina tinha ido até as Pedras Bonitas e amaldiçoado o lugar. E depois dessa sinistra história, o lugar ficou conhecido como a Pedra do Reino. Esse caso marcou a cidade de São José do Belmonte e atualmente nos mostra que o fanatismo pode ser muito perigoso, pois, na maioria das vezes, ela tira o que temos de mais valioso como seres humanos, a razão. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, beleza? Estamos com a meta de bater 50 mil inscritos, então me ajuda aí. É isso, um abraço, fiquem com Deus.